tarde a todos, é um prazer estar aqui na FIA, uma alegria, uma honra. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, com o apoio da Prime, que é o braço da ONU de Universidade de Negócio no Brasil e no mundo. A gente também hoje conta com o apoio da PwC e do Pacto Global da ONU. Então, a nossa intenção é aproximar o setor privado da academia, gerando encontros e videocasts. Em 3 meses a gente gravou 239 videocasts de praticamente todos os setores da economia. A gente está nesse 6º fórum. A nossa programação ainda para esse ano são de mais 6 fóruns e eles estão itinerando entre as universidades associadas à Prime. Então é um prazer enorme estar aqui. A Gleriane Ferreira, que é a madrinha do projeto, foi com ela que começou essa iniciativa. Então a gente demorou um pouquinho para chegar aqui na FIA, agora a gente não quer sair. Então deixa eu chamar a Gleriane para dar as boas-vindas e vou passar o vídeo da FIA, por favor. Uma borboleta bate as asas no Brasil e causa um tufão no Japão. Um jovem monta uma empresa na garagem de casa e revoluciona o mundo da informática. Uma adolescente luta pelo direito à educação no Paquistão e ganha um prêmio Nobel da Paz. Vivemos um mundo em que pequenas transformações provocam grandes mudanças. Transformações são movimentos, um caminho que percorremos em direção ao futuro, numa viagem onde o saber é indispensável. Uma bússola que aponta a direção correta e desperta a mudança que vem de dentro. Sua essência permanece a mesma, enquanto todo o resto evolui. No começo você é levado pela intuição, como um barco é levado pelos ventos. Mas você ganha confiança à medida que o conhecimento ilumina a sua rota, que o conteúdo amplia os seus horizontes, que o aprendizado ilumina sua mente, que a tecnologia faz você multiplicar, dividir, somar. Há mais de 40 anos, a FIA é reconhecida como uma das melhores escolas de negócios em educação executiva e consultoria, com soluções customizadas para organizações do setor privado e público, uma referência no Brasil e em vários outros países. Porque na FIA, você aprende a transformar conhecimento em resultados que mudam o jogo, no mundo dos negócios e na sociedade. E então, uma empresa local abre vagas para contratar uma equipe global que vai trabalhar conectada a um escritório virtual, negociando soluções na nuvem. E você pode escolher viver essa experiência. Outra transformação vai começar. Preparado para mudar o mundo? FIA inspira transformação. Excelente, lindo vídeo. Bom, nossa amiga Gleriane, madrinha. Muito obrigada. Eu quero dizer que é uma grande satisfação. Trabalhamos muito para chegar nesse dia aqui. É uma grande satisfação recebê-los aqui. A FIA é signatária do Pacto Global, signatária do Prime, e hoje estamos aqui recebendo esse fórum. Uma grande honra, uma grande satisfação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou chamar para apresentar o painel da PW, o sócio Willer Marcondes. É um prazer enorme estar com você. Obrigado por ter vindo. Conta um pouco para a gente como é que a PwC enxerga o setor. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Uma satisfação estar com vocês, poder apresentar aqui a ponto de vista da PwC e da StrategyEngine, a divisão da qual eu faço parte. Falamos um monte sobre fintechs, falamos muito hoje sobre transformação de serviços financeiros, mas eu queria compartilhar com vocês o estudo que a PwC e a StrategyEngine tem feito no setor. Eu acho que, dentre as consultorias aqui no Brasil, definitivamente a gente é a consultoria que mais tem olhado esse tema de fintechs por diferentes perspectivas. Tá? Só para rapidamente me apresentar, eu, como o Pedro já comentou, eu lidero os serviços financeiros dentro da PwC, sou desse time de StrategyEngine, que é a nossa casa de consultoria estratégica. Trabalhei praticamente minha vida toda na indústria financeira, parte dela como dentro mesmo da indústria, outra parte como consultor de serviços financeiros. Devo ter montado aí umas quase 10 fintechs. Na época a gente nem chamava disso, a gente primeiro falava em empreendedorismo, depois surgiu o termo startup, o termo fintech veio até depois disso.
Todas essas, eu brinco, né? Eu ajudei banqueiro a ganhar ainda mais dinheiro ou empreendedores a ganhar mais dinheiro, e nenhuma delas eu realmente fui o founder e estava com o meu. Talvez, se tivesse, não teria dado certo. Então, muito mérito aí dos empreendedores que conseguiram. Mas eu tenho um conjunto de empresas da qual eu tenho também a felicidade de ter participado do plano de negócio, da estruturação inicial, dos desafios da montagem, e tenho liderado esse tema de inovação dentro da PwC e rodado essas pesquisas. As pesquisas que eu menciono, a gente acabou de divulgar uma, inclusive foi divulgada ontem, da pesquisa que a gente roda com a BFinTechs, que talvez é a maior associação aqui no Brasil de fintechs, e a gente roda esse estudo já, essa 8ª edição. Então, o barato dessa pesquisa é que você consegue olhar temporalmente a evolução de como as fintechs amadureceram no Brasil. A gente roda um estudo também com a ABCD, que é a Associação das Empresas de Crédito Digital aqui no Brasil. Rodamos com a Bipag também, das fintechs de pagamentos. O ano passado tivemos uma incursão com o MID, dentro do tema de blockchain, e esse ano a gente deve ter ainda mais novidades no tema de blockchain. Mas são todos estudos recém-publicados, todos recentes no tema. Tá? Eu apresentei um painel na Febrabantec sobre esse tema também. Eu usei ele como referência aqui para o material que eu vou passar para vocês. Vou dar uma corrida rápida, até pelo tempo, mas acho que tem um conjunto de mensagens importantes para a gente olhar aí das verdades e dos mitos das fintechs aqui no Brasil. Tá? Acho que esse é um dos mitos, né? Esse já ficou no passado, a ideia de que as fintechs eram empresas de garagem. Ainda tem, obviamente, empresas que estão começam pequenininhas, como a gente conversou aqui, pouco dinheiro, muita ideia, muita vontade de fazer acontecer, mas isso é uma realidade que vem mudando. Né? Quando a gente olha, pelo menos, por exemplo, as fintechs de crédito, 35% delas têm mais de 150 funcionários hoje. Né? Então, 15% só delas, das respondentes, pelo menos da nossa pesquisa, disseram que tinha lá uma estrutura de até 15 funcionários. Ou seja, já começaram a ganhar escala, já não são mais uma garagem, de fato são empresas que começam a ter representatividade. Da mesma forma, dentro também das empresas de crédito, 46% delas dizem que já tem uma licença bancária. A gente falou agora há pouco sobre os requisitos de você controlar aqui inovação versus a perspectiva regulatória. A gente começa a observar já que, em algum aspecto, em algum formato, as fintechs têm algum tipo de licença. 8% delas aguardava e 5% delas já tinha ali intenção de solicitar no próximo ano. Tá? Da mesma forma, quando a gente olha as fintechs já receberam rodadas de investimento, quase metade delas diz que já recebeu pelo menos uma ou mais rodadas de investimento aqui no Brasil. Ou seja, já não são mais tão pequenininhas, já não são tão garagem, já estão numa fase ou que a gente fala de expansão ou até numa fase de consolidação. Então, já ficou um pouco para trás, um pouco mito de que as fintechs são essa imagenzinha da garagem. Né? Outro dado que eu acho sensacional, e ele historicamente tem mudado muito, acabou de ser publicado, 51% das fintechs já respondem para a gente que já atingiram o break-even point. Isso foi muito puxado pelos anos de 22, em que você teve escassez de financiamento, em 23 esses juros altos fez com que os investimentos fossem para investimentos mais seguros, né, com um retorno mais atrativo pelo aumento dos juros, e você viu realmente um enxugamento das fintechs do ponto de vista de capacidade de captação. Isso pressionou as fintechs a se modernizarem, a buscarem retornos mais rápidos, a buscarem mecanismos mais efetivos, e a gente ouve aí que 51% delas já disse ter atingido break-even point. Eu trouxe o dado de 2022 só para comparar como isso evoluiu. Acho que outro mito que tem aqui nessa discussão é o tema da bancarização. Né? Primeiro, o conceito, como já comentado aqui, né, a bancarização, ele é até difícil de você definir o que é ser bancarizado ou não ser bancarizado. Eu já nessa indústria falo há muito tempo que a gente tem no Brasil uma subbancarização, mas não necessariamente uma desbancarização. Isso é um conceito relativo. Mas isso que é importante, as fintechs, né, a visão de que eles vieram para cobrir um leque, de que existiam segmentos subatendidos e que eles estavam focados ali nos segmentos da classe C, D e E, não é necessariamente verdade. A gente vê como 64% hoje das fintechs no Brasil dizem que estão focados 100% em pessoas jurídicas, em B2B. Né? Esse número vem mudando bastante, o dado de 22 era 40%, esse é um número que vem crescendo significativamente. Aquelas que dizem que estão focadas 100% somente no B2C são apenas 12% das fintechs. Isso mostra como elas foram pressionadas também a buscar nichos de mercado mais atrativos. Tá? Do ponto de vista de tamanho do cliente, a gente vê aqui a importância, né, em que as pequenas e médias empresas ganharam. 56% das fintechs aqui no Brasil hoje estão focadas em pequenas e médias empresas, aquelas empresas que estão buscando, sejam MEI ou sejam autônomos e empresas aí e pessoas físicas, caiu significativamente. Então,
de fato, as fintechs foram pressionadas a buscar segmentos mais rentáveis. Elas encontraram nas pequenas e médias empresas um segmento, um filão, onde os bancos talvez não tivessem cobertura adequada do ponto de vista de produtos. Quando a gente fala outro mito, né, de que as fintechs são muito boas tecnologicamente, obviamente elas têm soluções e elas colocam ofertas bastante interessantes no mercado. Mas quando a gente pergunta para elas, né, quais tecnologias que elas dominam, 47% delas falam que dominam cloud, 46% já são proficientes em data analytics, 41% estão fortes em inteligência artificial. Mas quando a gente pergunta quais tecnologias elas querem desenvolver nos próximos 3 anos, inteligência artificial é o principal contributor de interesse para 44% das fintechs. Ou seja, só para ilustrar como mesmo temas de fronteira, como inteligência artificial, é um desafio para todo mundo, para os incumbentes, mas é também um desafio para as fintechs. Outro dado que chama a atenção é que boa parte delas diz que não está conectada ainda aos programas de aceleração, sandbox. Existe aqui uma assimetria de acesso. Apesar de terem boas iniciativas do Banco Central ou aceleradoras para ajudarem as fintechs, tem um desinteresse das fintechs, por N motivos que a gente pode passar uma tarde inteira aqui discutindo, mas elas não conseguem se conectar, elas não estão tirando o valor desses ecossistemas. Tá? Então, existe aqui pontos para serem tratados de como é que você melhora o acesso das fintechs nesse ecossistema de inovação. Uma verdade é que, de fato, elas crescem muito rápido. Tá? Quando a gente olha as fintechs de crédito, elas cresceram de 22 para 23, 63% do ponto de vista de volume de crédito concedido. O mercado como um todo cresceu 7,9%. Isso porque elas estão nessa média. Então, se a gente tirasse elas dessa média, a média seria até um pouco menor. Então, o mercado de fintechs, ele realmente tem um crescimento rápido. Outro dado recém-publicado nessa última pesquisa é que a expectativa das fintechs era 55% delas esperava dobrar de tamanho ainda nesse ano de 2024. Então, cenários bem mais positivos, muito mais até promissores do que foi o resultado da pesquisa de 23. Então, a gente vê as fintechs realmente num movimento acelerado de crescimento. Outro aspecto importante também foi discutido aqui, se as fintechs são concorrentes ou se as fintechs são parceiras são parceiros, são competidores, né, dos incumbentes. E a gente pergunta isso na nossa pesquisa e olha esse dado como é curioso. 47% das fintechs respondem para a gente que elas, na verdade, são atuais parceiros dos bancos incumbentes. Então, quase 50% delas, de alguma forma, têm parceria ou está conectada com os bancos incumbentes ou com os líderes. Né? 31% delas enxergam esses bancos como possíveis parceiros futuros e 17% delas enxergam também esses grandes incumbentes como possíveis compradores estratégicos dos seus negócios. Ou seja, somente 5% delas olham os incumbentes como competidores. Então, isso também é uma coisa que mudou temporalmente na nossa pesquisa, como a questão de enxergar os bancos líderes como parceiro, já é uma realidade para as fintechs. Elas têm feito, né, desenvolvimento de soluções, 63% delas baseadas em PIX e Open Finance, então isso é um fator da qual elas têm tirado valor, e 34% delas já está desenvolvendo soluções ligadas ao conceito do DREX, o conceito da CBDC, né, que é a moeda central do Banco Central, né, o conceito da moeda digital centralizada. Então, elas já estão desenvolvendo na fronteira elementos de inovação. Tá? Só para fechar o painel aqui, né, acho que a gente falou bastante sobre perspectivas. Né? Acho que a mensagem que a gente sempre leva para as fintechs e para o ecossistema como um todo é que, de fato, quando a gente olha, né, nas diferentes perspectivas de serviço financeiro, seja banking, payments, asset wealth e seguros, existem vários temas que são cross e desafios, né, do ponto de vista de inovação, que atendem a indústria como um todo. Quando a gente olha para essa página, sempre fala o seguinte, cara, se joga, porque o que não falta hoje são temas importantes dentro da indústria de serviços financeiros e que requerem boas iniciativas. A gente falou muito aqui, por exemplo, no painel de GenAI, definitivamente é um dos desafios que a indústria precisa aprender e conseguir se conectar. Falamos de reforma tributária, os impactos que ela tem para os vários setores, toda a indústria financeira pressionada com aspectos da reforma tributária. Falamos das inovações de PIX, Open Finance. Falamos de blockchain e real digital aqui nessa discussão. Nem exploramos tanto, mas tem toda uma via de discussão no que chama da tokenização da economia, capacidade de você realmente tornar, né, os ativos tokenizados e, a partir disso, conseguir transacioná-los. Dentro de banking, esse ano a gente deve ter uma regulação, pelo menos a consulta pública já foi colocada no mercado pelo Banco Central. Hoje existem 30 conceitos diferentes do que é um Bank as a Service, e aí você perdeu o aspecto regulatório, você perdeu o aspecto do serviço,
Então, existe uma profusão hoje, uma necessidade de resetar as bases do que é um Bank as a Service, quais são os serviços que ele presta e onde está o risco desse mercado. Existe toda a discussão de como monetizar dados, falamos de ESG nessa nossa discussão, e por aí vai. Os temas vão passar por digitalização em carteiras digitais, temas cross-borders, temas de ameaças cibernéticas, M&As e o próprio desenvolvimento aí do mercado de seguros. Então, acho que a mensagem que a gente sempre deixa aqui para as fintechs, né, e sempre traz isso dentro dos painéis, é se joguem. Tem N temas hoje, a indústria está super pressionada por diversos fatores, e como a gente mostrou, os incumbentes olham as fintechs realmente como um meio, um acelerador para esse desenvolvimento. Mas há assimetrias, elas não querem só financiamento e elas não querem só crescer os seus produtos. As fintechs precisam de ajuda do ponto de vista de estruturação, acesso ao cliente, né, do parceiro, capacidade de desenvolver negócio a partir das plataformas do parceiro. Isso, muitas vezes, é o que os incumbentes não conseguem oferecer e é aqui que está a grande oportunidade de como trabalhar com as fintechs. Agradeço fortemente. Aqui só uma recomendação final, acho que é importante criar essa jornada, né, conseguir não bloquear a empresa de vocês para se estruturar com as fintechs, tem que destinar os recursos, colocar os processos todos para rodarem. E fico aqui à disposição, quem tiver interesse. Os estudos são todos públicos, também a PwC tem a maior disponibilidade para apresentar os estudos, esse e outros estudos que a gente tem, junto com vocês e fazer essa conversa seguir. Então, fico à disposição aí para aqueles que quiserem e agradeço novamente ao convite, Pedro e toda a equipe. A gente vai exibir um teaser de uma série que teve apoio do Nubank. Ele está sendo doado para plataformas e canais do Grupo Globo, Band, Record, SBT, Canal Futura, TV Futura e 369 canais brasileiros. Então, a gente vem produzindo conteúdos para gerar ondas de awareness pelo país inteiro. A gente agradece o Nubank por esse apoio. O que é riqueza para você? A educação financeira precisa ser desenvolvida ao longo do tempo. Nós optamos por a educação financeira como disciplina eletiva para o primeiro ano do ensino médio. Uma tendência em diversas outras instituições é reconhecer a importância de uma educação financeira. Eu não gosto de falar que o dinheiro é tudo que a gente tem, porque não é, mas faz parte da nossa vida. Na fase adulta, geralmente você já lida com a realidade, você já lida com os desafios de muitas vezes quem não teve isso na infância. Eu fui endividando a pessoa física ali naquele momento para suprir a pessoa jurídica. Depois de muitos anos eu fui aprender que isso é um erro básico do empreendedorismo, né? Hoje em dia, a gente tem uma realidade em que as pessoas estão saindo cada vez mais tarde de casa e isso às vezes traz muita frustração para quem é adulto, né? É assim que eu guardo meu dinheiro, pensando sempre no meu bem-estar. Prosperidade é gerir bem o que se tem. Eu costumo dizer para o empresário que entrar dinheiro no negócio, às vezes é um buraquinho no teto. Sair dinheiro são vários buracos no chão. Pesquisas indicam que somente 1% dos brasileiros se organizam para se aposentar. Eu não ligo para a idade, eu acredito naquilo que você quer fazer, que você tem vontade de fazer. Eu acho o importante é você ter planos. Se vai acontecer ou não é outro assunto. Dinheiro não é um problema. Vou puxar uma frase do secretário-geral da ONU. Ele disse que quando a gente informa uma pessoa, a gente está tocando um comunicador, um eleitor, um consumidor e um colaborador dentro de uma empresa. Então, esse é o nosso esforço de informar em grande escala no país. Agora, vamos lá. Inovações financeiras e soluções diversificadas. Vou chamar aqui para o painel André Rosenblit, da Neste, Érica Salvani, da Embracon, Eduardo Schroeder, da Tindim, e o professor Rodolfo Leandro, da FIA. Por favor. Vamos lá. Estou um pouco rouco, eu cheguei hoje de Manaus e as queimadas estão fortes lá, então a equipe inteira está tossindo, mas vai funcionar. Professor, o setor financeiro tem sido revolucionado pela tecnologia.
com as fintechs e agora os bancos assumindo uma postura também de avanço tecnológico. Conta um pouco para a gente de como você vem enxergando o setor financeiro e as revoluções que apareceram, Open Bank, Pix e o papel das fintechs, por favor. Pedro, obrigado. Só aproveitando, em nome da FIA, todos bem-vindos, né? Eu vou aproveitar também 30 segundos, se me permite. O pessoal me pediu para comunicá-los que a FIA, além da graduação em administração, agora acabou de lançar a graduação em economia. Então, está muito alinhado com a nossa discussão de hoje, do futuro da fintech, tudo, né? Bom, vou tentar resumir um pouquinho o que você me perguntou para dar espaço para os colegas, porque se deixar o professor falando, a gente dá aula até meia-noite, né? Então, eu vejo assim, o Brasil é um país que sempre foi muito inovador em finanças, né? Por questões históricas, o Brasil pela hiperinflação. Então, o Brasil tem uma tecnologia, sempre teve uma tecnologia financeira muito avançada. Nós sempre fomos benchmark em coisa. É raro o Brasil ser benchmark numa coisa positiva. Infelizmente, nós somos mais benchmark em coisas negativas, né? Mas, por exemplo, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter caixa eletrônico nos anos 80. Uma revolução, né? O Brasil, já nos anos 80, o Brasil compensava cheque. Quem é mais jovem não vai entender o que eu falar, mas depois pesquisa no Google o que é compensar um cheque. Compensava cheque em 24 horas. Nos Estados Unidos, demorava 2 semanas. Eles mandavam o cheque fisicamente de um lugar para outro, se perdia, né? Tem até aquele filme com o Leonardo DiCaprio, né? Agarre-me se puder, que ele falsifica os cheques, porque o sistema era muito ineficiente. E acho que o Brasil continua nessa tradição, né? O Brasil está sempre muito à frente. O Banco Central brasileiro é considerado um dos bancos centrais mais inovadores do mundo, né? O Pix, pessoal, não existe, pode ser desconhecimento meu, mas até onde eu pesquiso, não existe no mundo um produto como o Pix, que você consegue transferir de qualquer conta para qualquer conta sem custo, imediatamente, com CPF, com chave de celular. Então, é muito inovador. É muito inovador. E dentro dessas inovações, né, Pedro, que você me perguntou, nós temos aí o Open Banking, né? O Open Banking é uma ideia, que não é só do Brasil, mas no Brasil faz muito sentido, de que você dá autorização, porque nós temos uma questão regulatória forte no Brasil também, né? Você tem a questão do sigilo bancário, que tem que ter mesmo, né? Mas você abre mão do seu sigilo bancário e os bancos podem te analisar todas as informações, não só bancos, né, financeiras, fintechs, qualquer entidade de crédito ou de finanças, e isso permite que uma das barreiras dos bancos seja quebrada, que é aquela questão que tem que fazer o cadastro, tem que ter informação, que é burocrático, e que isso ajuda a quebrar esse monopólio, né? Se você pegar hoje no Brasil ainda, os grandes bancos têm aí 80% do crédito, mas isso está mudando rapidamente, né? Deixa eu puxar aqui, Érica, para a Embracon, com mais de 1.500 fintechs trabalhando, uma revolução no setor. Conta um pouco para a gente como é que a Embracon está usando tecnologia, para onde vocês estão seguindo e quais são os serviços que estão inovando no setor de vocês. Bom, o setor de consórcio está no mercado há 60 anos, né? E pós-pandemia foi quando realmente a gente ganhou aí uma relevância muito grande no mercado. E a tecnologia faz parte do nosso DNA, né? Como o professor comentou, a gente tem que trabalhar continuamente, porque o brasileiro é muito criativo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E no setor de consórcio, hoje a gente já trabalha muito com inteligência artificial, né? Então, dentro da Embracon, por exemplo, a gente já tinha a parte de URA, que é o atendimento telefônico. Então, a gente tem a nossa Eva, né, que trabalha com o robô Watson por trás. Então, ela tanto escreve quanto ouve, consegue conversar aí. A gente teve uma redução gigantesca de horas de telefone, né, de telefonia. Então, foram 233 horas utilizadas com o robô, que a gente tirou um humano realmente para atender ali atender de forma mais assertiva ali as pessoas. Temos também a inteligência generativa, né? Então, foi a primeira empresa do setor de consórcio que colocou isso dentro do nosso site, e ela vem tirando dúvidas, porque o setor é um setor que gera muitas dúvidas, tem muitas questões,
E a gente sentia que as pessoas, né, tinham muitas dúvidas e acabavam acessando, ou o vendedor, e hoje a gente tornou isso de forma muito acessível, porque você consegue escrever e conversar, né? O brasileiro adora conversar. Então, dentro do nosso site, as pessoas podem tirar suas dúvidas, e isso gerou, não só ajudando os nossos clientes a tirar dúvidas, como também o nosso time comercial a gerar vendas melhores, porque eles também consultam ali a nossa inteligência artificial, que a gente usa o GPT por trás, de uma forma toda guardada, né, com base toda dentro do que a gente pode colocar de público, né, por conta de LGPD. Então, a gente vem evoluindo nesse sentido e sempre focando muito no cliente, né, o que o cliente quer, o que o cliente espera. E as gerações cada vez mais jovens são muito tecnológicas, né? Então, é um setor que tem aí tentado acompanhar as novas gerações e trazendo cada vez mais soluções para cada tipo de público. Érica, abre um pouco para a gente que plataformas que vocês usam e como o consumidor responde. Vocês usam o que? O WhatsApp? É o site do próprio site? É o chat no próprio site? Como é que vocês abordam o consumidor? Todos os canais, todos. Então, assim, a gente tem o WhatsApp, então o WhatsApp é o queridinho do brasileiro, né? Então, a gente tem o WhatsApp para vendas, o WhatsApp para atendimento ao cliente, então a gente tem diversos canais de WhatsApp. A gente tem a inteligência generativa dentro do site, então a gente lançou em 2023. No primeiro ano foram mais de 23 mil consultas ao site, ali com o robô, né, o chat. A gente tem a Eva, que também tem, enfim, e tem toda uma parte de tecnologia interna, né, de segurança do aplicativo. Então, são mais de 900 mil acessos ao nosso aplicativo por mês. Então, tem que ter realmente aí uma evolução tecnológica muito grande, né? E a gente conversa com os nossos clientes por todos os canais. E também, não só com os nossos clientes externos, mas internos também. E a gente lançou uma plataforma interna, porque nós temos muitos contratos, muitos, assim, né? A gente tem imóvel, automóvel, cada um tem uma regra, e a gente lançou um projeto que chama Tá na Mão. E ele busca dentro de toda a inteligência que a gente tem na empresa. Por exemplo, eu preciso saber a regra X do consórcio, do contrato de imóveis. E aí você escreve e ele te traz toda a informação, né, de forma simples. Então, me explica como funciona. Isso tem sido um sucesso. A gente lançou agora em julho e a gente tem acesso. As pessoas chegam, abrem o computador e já está conectado ali com Tá na Mão para tirar dúvidas do dia a dia. Então, e aí a gente acaba reduzindo o tempo, né, de que a gente antes procuraria, estaria buscando novas informações, com essa tecnologia que vem ajudado a gente bastante. É muito mais dinâmico e barato, né? Muito mais. Eduardo, puxando esse gancho que a Érica trouxe, a relação entre educação financeira e fintechs, por exemplo, o que a Érica comentou, de aumentar a interação com o consumidor, o cliente, ajudando ele na tomada de decisão. Você vê isso como uma responsabilidade das fintechs também? Na verdade, antes de mais nada, né, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Na verdade, não só eu vejo como uma responsabilidade, como o próprio Banco Central já vê isso como uma grande responsabilidade, tanto que agora, desde 1º de julho, já é obrigatório que os bancos e fintechs, ou seja, todas as instituições financeiras que sejam autorizadas pelo Banco Central, ofereçam educação financeira para os seus clientes. E aí envolve algumas frentes, né? Desde abordar aspectos sobre o planejamento financeiro, abordar aspectos sobre a poupança, que hoje é uma grande dificuldade, e existem, inclusive, alguns adversários improváveis nesse meio, por exemplo, as bets, estão comprometendo uma grande parcela dos valores que poderiam estar sendo investidos, quando está sendo gasto, né, com uma população que não tem uma visão, uma noção de risco e acredita que uma aposta é um investimento, né? E, encerrando isso, e muito relacionado a isso, o terceiro ponto é a questão do superendividamento, né? A gente vê o governo federal tomando uma série de medidas, campanhas e movimentos para reduzir isso. Uma delas está relacionada, inclusive, à questão que o professor comentou sobre o volume de dinheiro que está concentrado na mão de alguns poucos bancos, que a gente chama de oligopólio, e, por conta disso, a gente enxerga aí um cenário onde você tinha, né, um cheque especial, cartão de crédito, a 4 vezes ao ano.
né? 400%. Agiotas salivavam por isso, né? Então, a gente começa a ver um movimento muito forte nesse sentido, mas sem a educação financeira, e eu vi o vídeo no início, né? Sem a educação financeira desde a infância, a OCDE ela alerta que a gente vai ter alguns riscos, alguns problemas. Eu vou citar aqui 4 que ela alega. A primeira foi que a gente comentou, que é a incapacidade de gerenciar riscos. Sou um apostador, não sou um investidor. A segunda, e não menos importante, é a incapacidade de cuidar da própria saúde, porque você está endividado, você acaba não conseguindo investir na própria saúde, não planejar a própria velhice. Hoje, no Brasil, 75% dos aposentados precisam reduzir significativamente o seu padrão de vida, né? Então, você vê aí alguns cenários em que a educação financeira é essencial e, por último, o superendividamento, que é uma mazela aí que a gente carrega aí já há muitas décadas, né? Mas, Eduardo, com 43 milhões de inadimplentes, olhar o futuro também cobra a gente arrumar o passado. E 16% da população sem conta bancária. Você acha que as fintechs, a tecnologia, estão ali, fazem parte da solução? E conta um pouco do dia a dia de vocês. Perfeito. Bom, nós, antes de sermos uma fintech, nós somos uma edtech, né? Então, a gente chama de edfintech, porque nós, desde 2018, trabalhamos a educação financeira, começando lá pelo público infantil. A gente começou com uma das primeiras carteiras digitais de mesada educativa, e aí a gente foi evoluindo ao longo desse caminho, inclusive em 2020. E isso mostra muito a capacidade que a startup, em geral, tem que ter de se adaptar. Então, em 2018, nós éramos uma edfintech que trabalhava com o público familiar. Em 2020, tornou-se obrigatória a educação financeira nas escolas dos nossos filhos. E a gente pivotou o nosso modelo para trabalhar para as escolas. Hoje, a gente tem aí dezenas de milhares de alunos que estudam utilizando a nossa plataforma gamificada de educação financeira. E agora, mais recentemente, com a obrigatoriedade da educação financeira também pelas fintechs, a gente passa também agora a trazer esse know-how, né, de mais de 6 anos para ajudar essas fintechs a também engajarem os seus clientes, colaboradores e assim por diante, nesse processo de aprendizado sobre as finanças. Eu costumo dizer que o desafio nosso aqui no Brasil da educação financeira, desde a infância e ao longo da vida, ela está muito relacionada à cultura. Nós temos a cultura, e eu vou comparar com os Estados Unidos, porque eu acho que é uma boa comparação. Nós temos a cultura do ganhar dinheiro. Eles têm a cultura do fazer dinheiro. Então, é essa mudança de mindset que a educação financeira traz. E tem muita gente que confunde. Acha que educação financeira é sobre matemática financeira. Eu fui aprender sobre educação financeira com meu filho, na época, 3 anos e meio de idade, que não sabia número, não sabia qual era a moeda que mais valia ou que menos valia. E eu aprendi com ele que a educação financeira não é da área das exatas, ela é da área comportamental. Então, entender, saber que você precisa, é uma coisa óbvia, né? Gastar menos do que você ganha, não é uma questão que as pessoas não saibam, é uma questão que as pessoas não têm hábito para isso. E é por isso que a gente hoje trabalha, através de simulação, de gamificação, um processo de não só educar o aluno para ter o conhecimento sobre o tema, mas para desenvolver o hábito financeiro saudável nele. Porque você pressupõe que uma criança, né, não vai ter boletos para pagar, espero que não, né? E a gente consegue, através da simulação, trazer situações como esta, onde o aluno tem um avatar dele e ele vai ter que tomar as decisões. Ele tem o comprometimento das dívidas, ele tem um aluguel, ele pode comprar um imóvel, mas será que comprar um imóvel agora é o melhor? Então, a simulação ela nos traz essa oportunidade de o aluno vivenciar o aprendizado, o que existem estudos aí que mostram que os níveis de retenção do aprendizado chegam a ser 15 vezes maior do que um professor aqui na frente falando uma teoria qualquer. André, o Eduardo comenta dessa visão americana, essa diferença de perspectiva, e a gente está ali... Agora é difícil separar as mega tendências do que está impactando o nosso dia a dia. Olhando investimentos, e daí pulando da fase infantil para a adulta, conta um pouquinho a visão de vocês de fazer esses planejamentos mais fora da caixa, se é assim se pode dizer,
e o que vocês têm inovado no mercado? Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que quanto antes você começar a investir, a maior a probabilidade de você ficar rico. E esse é um objetivo de cada ser humano, efetivamente enriquecer e se tornar independente. Então, quanto antes, melhor. E eu acho que a gente vive um mundo cheio de mudanças, cheio de transformações e cheio de oportunidades. E eu acho que assim a primeira coisa é entender, separar um pedaço da sua renda para investimento, quanto seria esse pedaço, e esse pedaço ele vai para a renda fixa ou vai para a renda variável. Eu acho que tem que ter um pedaço de risco. Os americanos, principalmente os americanos, eles fazem uma conta que eu acho super interessante. Eles pegam 100 menos a sua idade, é quanto eles colocam em renda variável, na Bolsa de Valores. Então, um indivíduo de 20 anos, 100 menos 20, põe 80% em renda variável. Uma pessoa de 50 põe 50%. Eu acho isso uma meta um pouco agressiva, dado que os juros no Brasil é alto. Então, a conta que a gente faz seria 100 menos a sua idade dividido por 2. Então, uma pessoa de 50 anos tem que ter 25% investido em ações. E ações, que eu digo, são ações que estão conectadas no nosso dia a dia e que vêm trazendo ganhos enormes para aqueles que investem cedo. Eu posso dar inúmeros exemplos aqui. Então, vamos pegar com a inteligência artificial, por exemplo. Quem comprou a NVIDIA ganhou muito dinheiro, né? Mas tem outras derivadas de inteligência artificial. Para a inteligência artificial funcionar, você precisa de um data center. Um data center demanda muita energia, mas absurdamente muita energia. Por que não investir em empresas que vão fornecer energia para os data centers, né? E assim, vários outros exemplos, né? Hoje em dia, por exemplo, vamos supor o seguinte, você vai fazer um seguro-saúde. O seguro vai querer saber a tua idade, se você fuma, se você bebe, vai olhar para você e vai definir um preço. Num futuro próximo, o seguro, para cobrar o preço correto, ele vai pedir uma leitura do seu DNA. Então, empresas que fazem leitura de DNA provavelmente vão se dar bem. E uma vez que você faz a leitura do seu DNA, você entende que você pode ter a possibilidade de ter doenças genéticas, um Alzheimer, um câncer, um tumor e etc. E existe uma tecnologia hoje em dia que edita o seu DNA e você, de alguma forma, se cura dessa doença. Por que não investir nessa empresa que tem essa tecnologia? Essa empresa chama CRISPR. Então, são várias tendências, eu posso passar aqui a tarde inteira falando de tendências. Não, as dicas estão ótimas, pode ir. E eu acho que assim, eu acho que é um caminho muito bom para você ficar rico, né? Você ter seu trabalho, você ganha seu salário, você paga suas contas, mas você investe. Por outro lado, isso efetivamente pode te dar uma real possibilidade de você ficar milionário daqui a 10, 20, 30 anos. Então, eu acho que a gente vive um mundo cheio de oportunidades e cabe a nós executarmos essas oportunidades. Oportunidades estão aqui na nossa frente, nas redes sociais, com genética, com urbanização, com carro elétrico, com eletrificação e por aí vai. Então, são muitas oportunidades, eu acho que quanto antes você começar, melhor. André, deixa eu te perguntar um pouco do copo meio vazio. Lendo o Global Risks do World Economic Forum, é um cenário futuro, de certa forma, assustador. Então, com o avanço das tecnologias, a questão de emprego e renda está em xeque, mudança climática, a gente estava falando um minuto atrás, a Amazônia vai impactar no nosso agronegócio pela mudança do sistema de chuvas aqui no Mato Grosso. Então, a gente tem dificuldades de enxergar o que é o risco real de várias ações. Quando vocês estão estudando isso para aconselhar
a novos investimentos em ações, como é que você garante, eu sei que não dá para garantir, mas qual que é o raciocínio em cima também dos riscos globais, e não só das oportunidades? Ótima pergunta, Pedro. Os riscos existem, e cabe ao profissional, ao investidor, mensurar esses riscos, né? Então, existia um risco no passado do Malthus, se não me engano, que ele falava que não ia ter comida para tanta gente. Na realidade, não aconteceu isso. Então, eu acho que assim tem risco que vai impactar esse ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E cabe você ir mensurando esses riscos. Hoje, eu acho que o grande risco que a gente vive não é climático. O climático vai impactar daqui a alguns anos, é o risco geopolítico. Digamos, uma escalada do conflito. Uma escalada no conflito. Estados Unidos, o Irã entra, os Estados Unidos entra, a Rússia entra, a China entra, a Europa entra. Então, eu acho que o risco geopolítico hoje é o maior risco. Mas, por outro lado, as oportunidades são enormes, enormes. A gente, em breve, vai ter quantum computing, que é uma velocidade absurda de computação. A gente vai ter pílulas de longevidade que protegem as tuas células e você acaba aumentando o teu ciclo de vida. Isso já existe, por incrível que pareça. Então, ao mesmo tempo que você tem risco, você tem várias oportunidades. E eu acho que, às vezes, vale a pena você mensurar os dois. Professor, vou pegar esse gancho do André, do salto tecnológico, que também traz um risco de segurança de dados. Obrigado. Quando a gente pensa em inteligência artificial ou computação quântica, como é que a gente garante a criptomoeda? Como é que a gente garante a segurança de dados nessa velocidade que as fintechs trabalham, que tem um sistema regulatório ainda menor que os bancos? Essa é uma questão muito interessante, Pedro. Obrigado. Inclusive, tem uma discussão assim, dos mais avançados, né, sobre o DeFi, que é a criptomoeda das finanças descentralizadas. É uma discussão se a gente precisaria ter um banco central. Por favor, tá? Só a favor do Banco Central, não vai me entender mal, né? Bom, põe na legenda, né? Mas em que sentido que a gente não precisaria do Banco Central? O Banco Central não precisaria ser o único fornecedor de um ativo que a gente chama de moeda. Você poderia ter outras moedas, como é a política das criptomoedas, assumindo esse papel, e você poderia ter uma concorrência, uma diversidade. Então, por exemplo, um governo que gastasse demais, ou um governo que fosse visto como irresponsável, você poderia migrar para outra moeda. E aí você faria, né, uma certa regulação disso. Mas realmente são desafios, né? São desafios. A tecnologia vai sempre na frente da regulação. E a regulação tem que correr atrás. Então, a inteligência artificial, apesar dela estar aí sendo discutida desde os anos 40, 50, agora a tecnologia chegou num ponto que ela realmente está muito prática. E a gente não sabe muito para onde vai. Então, os reguladores também não. Então, realmente é um risco. Érica, eu vou pegar essa parte do risco para quem planeja o futuro de famílias como vocês. A questão do consórcio é algo que realmente funciona, principalmente sobre a ótica de comportamento. Quando vocês apresentam essa solução, inclusive para consórcios, para ajudar na questão da universidade, acho que a Embracon ainda tem esse serviço, o que vocês sentem das pessoas que fazem essa adesão, essa ansiedade de controlar um pouco o futuro? E o quanto isso é benéfico perto dela se programar sozinha, guardando e não tendo custo de administração do consórcio? Eu estou aqui aprendendo muito com eles aqui, concordo plenamente, né? Eu acho que hoje a gente percebe que as novas gerações já estão vindo com um pouco mais de planejamento financeiro, né? E o que a gente percebe hoje no consórcio, né? E até por que veio esse boom? Hoje as pessoas começaram a entender como funciona o dinheiro, né? E que não é o ganhar, é isso, né? É como você faz o dinheiro, né? Como você faz o seu dinheiro render. Então, o consórcio nada mais é do que uma poupança programada, né? Então, não entra na questão de investimento, porque você não está investindo em algo, mas você está poupando algo para conquistar ali um bem, né? Que pode ser a casa, né? Que ainda continua sendo o item que mais se sonha no país, ou o seu carro, ou levar o seu filho para fazer um intercâmbio, né? Então,
Eu acho que o consórcio hoje ele traz a possibilidade de você realizar qualquer que seja o seu sonho, né? E as famílias começaram a entender como isso funciona. E na cabeça do brasileiro, ele precisa ter o boleto para pagar para que ele se comprometa com ele mesmo, né? Então, é isso, é comportamental. E hoje, quando a gente fala, né, da tecnologia, do consumidor, hoje a gente vê que a geração mais jovem ela está muito mais preocupada, não só em comprar algo, em conquistar algo, mas também de o que essas empresas estão fazendo no quesito sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de fintechs, a gente está falando de tecnologia, mas como que essas empresas estão se comportando? Porque hoje a gente usa a inteligência artificial e daqui a pouco a gente vai usar ainda mais, e é isso que ele estava comentando, os nossos data centers consomem muita energia, e daqui a pouco a gente não vai ter mais espaço para ter tudo isso. Então, como que a gente vem se preparando para isso, né? E mais do que só pensar no que a gente entrega para os nossos consumidores, como que a gente mantém essa sustentabilidade, não só para as gerações que estão aqui agora, quanto para as futuras, né? E eu acho que essa questão da educação financeira, que a gente veio agora com essa normativa do Banco Central, né? E as empresas começaram a se adequar, a gente já vem trabalhando muito sobre isso, né? E não falando só sobre consórcio, e sim explicando para as famílias como elas podem se programar, como elas podem se organizar financeiramente, porque as pessoas não sabem, né? Então, a gente traz isso também, a gente tem uma série de vídeos educativos mostrando para as pessoas como é que elas podem fazer, e a gente incentiva que façam um investimento, que as pessoas não entendem o que é um investimento, às vezes uma pessoa que não tem uma condição tão alta, né, que não teve um estudo tão sofisticado, e ela tem medo de perder o dinheiro, né? Então, a gente vem trazendo e mostrando que a finanças ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Ela está aí para todo mundo. E se a gente conseguir educar as futuras gerações, né? E a nossa geração que está aí consumindo, de consumir de forma mais consciente, isso cada vez mais os setores vão crescer e as pessoas serão mais críticas com o seu dinheiro, né? Cuidarão melhor do seu dinheiro. Ou seja, apesar de toda a tecnologia, a educação ainda é a base. Totalmente. Obrigado aos painelistas, foi ótimo. Obrigado. Vamos correr com a agenda. Transformação digital no setor financeiro, com Viviane Leal, da Galácticos, Eduardo Neubern, da TOTS, Márcia Risse, do Banco Pan, e Edson Germano e João de Moraes, professores da FIA, por favor. Viviane, você tem um dos cases mais legais de contar. Te agradeço a entrevista que você deu, os alunos adoraram. Ai, que bom. Principalmente quando a gente comenta que a empresa começou com o Ronaldo Fenômeno. Sim. Conta para a gente o que é a Galácticos, como é que vocês desenvolveram essas ferramentas in-house para escalar e receber outros family offices e para onde vocês estão indo, por favor. Eu vou tentar ser breve, porque eu gosto de falar, eu gosto de dividir. Então, da outra vez a gente comentou que ia fazer quantos minutos? Lá, acho que eram 30, foi quase 1h30. Foi, exatamente. Então, eu prometo que eu vou ser rápido. Mas nós somos um family office, né, voltado para astros do futebol e do entretenimento. Começamos com o Ronaldo, né, há 21 anos atrás, enquanto éramos apenas um single family office. E hoje a gente tem mais de 60 astros aí do esporte. Ao longo desse tempo, assim, a gente pôde perceber o quão rico é essa transformação, o quão rico é a necessidade da tecnologia. A gente até costuma dizer que nós somos uma empresa de tecnologia e não uma empresa de serviço, né? Porque eu não consigo escalar, eu não consigo ter escalabilidade, eu não consigo entregar o que eu me proponho se eu não tenho tecnologia dentro da minha companhia, né? Então, ao longo do tempo, o que a gente foi fazendo, ao invés de tão somente investir em pessoas, foi investir em tecnologia. E aí o desespero era, né? Quando a gente começa com o Ronaldo é um cara muito grande, né? Um cara que já tem um patrimônio muito relevante. Então, você imagina ele me ligar no final de semana e falar: vou com a minha família para minha casa de Angra. Você fala: meu Deus, será que eu paguei a internet? Será que eu paguei a conta de luz? Então, como é que você escala isso quando você tem 300, 400, né, clientes? E aí nós começamos a criar, 8 anos atrás,
um sistema financeiro próprio, né, um sistema de gestão financeira e patrimonial de fato, onde dentro dele eu consigo ter toda a inteligência de armazenamento de documentos, né, de controle de contas a pagar, a gente conversa com o banco, faz as conciliações bancárias, a gente consegue gerar para o cliente também todo um relatório automatizado, então, tanto onshore quanto offshore, porque os atletas eles, né, estão em geografias diferentes. Então, acho que a tecnologia, para a gente, é o nosso core, sabe? É a forma que a gente consegue expandir. E agora, com a inteligência artificial, a gente tem feito, nossa, loucuras. Assim, é incrível. Você clicar no sistema e falar para ele, me diz quanto o Ronaldo gastou com o cachorro esse mês. Assim, o sistema, uma inteligência artificial, te diz isso em segundos. Então, para a gente, tem sido muito rico. Vocês usaram a TOTUS ou desenvolveram isso internamente? Como é que foi? Então, eu acho que a gente... Já usei muito a TOTUS, na verdade, já usei muito. Hoje, a gente tem esse sistema nosso, né, desenvolvido por nós mesmos. Toda a automatização financeira é desenvolvida in-house, até porque a gente tentou adaptar muito, né, ao longo desses 21 anos. Mas acho que se adaptar a sistema, para a gente, como nós somos uma empresa muito diferente no mercado, né, com muitas características diferentes, a gente estava batendo um pouco na parede ali. Então, para a gente foi importante fazer algo complexo, mas específico, né? Mas eu gosto muito da ferramenta. Um futuro cliente. Eduardo, vamos conversar um pouquinho da TOTUS. Vocês estão no país inteiro, o alcance enorme, e adorei a origem do nome, que se você puder contar um pouco aqui. Mas uma questão central é como é que vocês estão, sendo uma empresa brasileira, conseguindo manter o ritmo, se mantendo na vanguarda, com essa concorrência crescente dos grandes players, ainda mais agora com o apoio da inteligência artificial. Conta para a gente a tua visão do mercado. Quer pegar o meu? Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Começando pelo começo, né? Então, o nome TOTUS Techfin, acho que vem de uma... E as perguntas estão até relacionadas, né? TOTUS, 40 anos de vida, líder de mercado, muita concorrência, né? A gente super entende aí que cada business tem uma necessidade, então, quando você fala ali da realidade, imagino que seja bem específica, né? Então, isso é bastante comum, o mercado de software ainda bem pulverizado, e a TOTUS percebeu, justamente para não ficar confortável aí com a liderança de mercado, que ela tinha outras oportunidades, que é o que o Denis, que é o CEO da TOTUS, chamou de uma estratégia 3D. Né? Então, existe a dimensão de gestão, software de gestão, que é o core da TOTUS, né? Onde ela tem 80 mil clientes, 25% do PIB, aproximadamente, passam pela TOTUS, mas ela percebeu, né, que esses clientes tinham necessidades que tangenciam software de gestão, e aí entra a TOTUS Techfin, que é a necessidade de serviços financeiros. Então, toda a transação financeira de uma empresa, ou ela começa ou ela termina no ERP. Então, seja cobrar um cliente, pagar um fornecedor, contratar um crédito, investir um excedente de caixa, isso tem muita sinergia com o software de gestão. E aí a gente criou, em 2019, a TOTUS Techfin, que hoje é uma empresa, né, uma joint venture TOTUS e Itaú, justamente com esse propósito, que é servir esse cliente TOTUS na necessidade dia a dia de serviços financeiros, nessas jornadas que a gente chama. E o nome Techfin é justamente por isso, né? O eixo nosso de atuação é tecnologia, e é através da tecnologia que a gente entrega serviços financeiros, né? As fintechs de mercado fazem o contrário, são empresas de serviços financeiros e aí se apoiam na tecnologia. Então, a gente quer se manter muito fiel aí à nossa essência, nossos diferenciais competitivos e atender bem esse cliente que hoje é servido naturalmente é um cliente já bancarizado, mas que tem uma série de fricções aí na jornada de uso. A gente chama de muito alt-tab, né? Ele está no software de gestão e vai para o ambiente bancário para comparar taxa, ou vai para o Excel. Então, isso acaba custando muito tempo e, consequentemente, dinheiro para as empresas. Então, acho que o nosso maior propósito aqui é, através da tecnologia, injetar eficiência, produtividade, e como são 80 mil empresas e 25% do PIB, você acaba fazendo até a roda da economia girar melhor quando você põe produtividade, e inteligência artificial vem muito para maximizar, né, para acelerar essa produtividade, coisas que levariam dias ou meses, com a tecnologia tradicional vão levar
algumas horas e com inteligência artificial vão levar alguns minutos. Então, a gente já começa a ver isso acontecendo no dia a dia. Tá. Eduardo, 2 dúvidas. A adoção da ferramenta, qual é a jornada que vocês fazem dentro da empresa, que é sempre um parto? E a questão tributária no Brasil, com esse escopo de vocês nacional, que também é um complicômetro. Conta como é que vocês desenvolvem isso. Perfeito. Então, a gente, como joint venture, né, de serviços financeiros, a gente torna a adesão e o uso desses serviços financeiros o mais automática possível, né? Por questões, muitas vezes, regulatórias, não é 100% automática, né? Então, é claro que a relação do cliente com a TOTVS tem ali os dados cadastrais, tem toda a relação comercial. Esses dados nos ajudam muito, como Techfin, a aprovar o crédito de uma maneira mais rápida. Eu não preciso pedir as informações que um banco pediria, porque eu estou vendo ali o que a gente chama de sinais vitais das empresas, que são os dados que trafegam nos RPs, nos sistemas da TOTVS. Vale destacar que a gente sempre trabalha esses dados com o consentimento do cliente. Então, o dado é da empresa. O que a gente faz é, olha, se você me der consentimento compartilhar seus dados, a gente consegue fazer uma aprovação de crédito mais rápida, e que te enxergue 360 graus, não só o balanço do ano passado, não só a sua relação com o banco X ou YZ. Então, a gente tem gerado muito valor para os clientes, facilitando a adesão e o uso, através da jornada que é embarcada no software de gestão e através do compartilhamento pós-consentimento dos dados. Tá? Questão tributária, a gente, como Techfin, se envolve pouco, mas para a TOTVS, naturalmente, é um dos segredos aí de sucesso da TOTVS nesses 40 anos é ter sabido se adequar muito bem a essas peculiaridades do Brasil, né? O Brasil é o único país relevante aí do mundo em que o player local de software de gestão tem mais market share do que os internacionais somados. Isso, obviamente, tem um lado de capilaridade comercial e de flexibilidade de produto da TOTVS, mas também tem um lado da própria complexidade do Brasil. Uma delas a tributária, mas a trabalhista é outra, né? Toda a questão de e-social alguns anos atrás, e agora, com a reforma, isso vai gerando bastante necessidade, e a TOTVS é muito flexível para atender essas necessidades. Né? Ou seja, uma dificuldade que criou uma barreira de entrada, ou pelo menos uma vantagem competitiva para vocês. Professor Germano, 3 pontos rápidos. Puxando o gancho do Eduardo da questão dos dados, como é que a gente está nas fintechs? Na questão de segurança do dado, a cybersecurity, e todo mundo aposta muito na transformação digital como o início por uma transformação sustentável, ou seja, melhorar o processo e daí ter esse ganho. Comenta um pouco para a gente. Muito bem. Antes, eu vou fazer um comentário. Eu ainda não vi um fundo ou uma administradora para cuidar de fortunas de professores, né? Não sei porquê, né? Mas então tem uma caixinha lá. Talvez seja um negócio que não tenha tanta sobrevida aí, né? Mas eu acho que uma coisa bacana, né, para a gente olhar essa questão de segurança e também tecnologia, a gente tem duas formas de olhar inovações, né? Por exemplo, a curva de adoção de inovações, onde você define adotadores iniciantes, entusiastas, quem já está num momento da inovação mais consolidada, mas em algum momento ali você tem o que a gente chama de vale da morte, que é quando a tecnologia ou a inovação ela passa pela prova de fogo, né, de que se ela vai continuar, vai se tornar produtos rentáveis e, se possível, escalável. Uma outra curva que a gente pode olhar é a curva de tecnologias do Gartner. Então, o Gartner ele tem uma curva onde ele tenta mapear cada tipo de tecnologia, em que momento ela está. Se ela está num momento de descobrir aplicações, se está num momento de entusiasmo, aí ela tem também um vale das desilusões ali, que é até o momento em que se encontra, né, uma aplicação escalável e que gere retorno, e que faça sentido para a tecnologia, e ela entra, então, numa curva crescente, né, não mais exponencial, mas uma curva crescente da adoção. Quando você sobrepõe essas duas curvas para determinada inovação, tecnologia, você consegue entender aonde aquela tecnologia está no momento de adoção pelas empresas, pelos usuários, e aonde ela está no momento de entendimento de para que finalidade realmente ela funciona, para onde ela pode ser aplicada.
E aí a gente tem algumas tecnologias e modelos de negócio que são viabilizados por tecnologias que já passaram por esse vale da morte ali das inovações e já encontraram ali aplicações. Uma delas é a computação em nuvem, né? Outra delas, né, é a tecnologia de APIs, né, Application Programming Interfaces, que permitem a conexão de sistemas diferentes, como o Open Banking e o Open Finance, conectando bancos com empresas de varejo, para que a empresa do varejo possa entregar, né, soluções financeiras para o seu cliente. Tá? E a inteligência artificial, que está num momento ali de rápida expansão e entendimento agora de reais possibilidades, principalmente com a IA generativa. Né? E aí você tem que ter uma visão, você tem a parte de todo o ambiente regulatório, legislações, né? Leis, frameworks que nos ajudam a orientar da forma correta o uso. Então, no Brasil, a gente tem a Lei de Proteção de Dados, a gente tem uma instrução normativa do Banco Central que regulamenta a transferência de dados, o Open Banking, o Open Finance. No mundo, a gente vê também legislações e a crescente preocupação, porque todos os negócios passaram para um modelo digital. E, infelizmente, os criminosos também vieram para o mundo digital. Né? Então, a crescente preocupação das empresas e conscientização para a proteção do ativo digital. Então, a gente vê, né, também, e o setor financeiro ele é exponencial e sempre foi muito bem destacado na parte de serviços financeiros, mas também de tecnologia. Né? A tecnologia do setor bancário brasileiro ela é muito disruptiva e está à frente de muitos outros locais do mundo, e a parte de segurança da informação e cibersegurança do contexto do setor financeiro no Brasil também está super desenvolvida e à frente de quase todos os players que a gente tem mundo afora. Aí. Germano, abre só um pouco para a gente o conceito de Open Banking e por que ele é tão revolucionário. Legal. Open Banking, vou usar uma analogia de um restaurante. Tá? O Open Banking ele é uma forma de conectar sistemas diferentes, negócios diferentes. Então, eu tenho lá o setor financeiro, os bancos, as empresas, né, do setor financeiro, eu tenho empresas do varejo, né, e a legislação e as instruções normativas que a gente tem hoje no Brasil permitem a troca de informações de dados, desde que o usuário, que o cliente tenha dado o consentimento. Tá? Como é que isso funciona? Isso funciona através de APIs, conexões de software. Como que funciona uma API? Imagina que a gente tem, né, o banco num restaurante, que é a cozinha, e você tem lá no varejo, vou fazer uma integração, um sistema no meu aplicativo lá do varejo para oferecer serviços bancários, empréstimos, pagamentos, o cartão próprio, né, do varejo, que são as mesas do restaurante. O Open Banking é uma tecnologia, né, seria a analogia aos garçons. O garçom, ele vai lá no restaurante, pega o dado, pega o pedido pronto, leva para a mesa do cliente, anota novos pedidos, leva de volta para a cozinha. E assim fica. Então, é uma tecnologia que permite conectar negócios diferentes para trocar informações para gerar mais valor para os dois negócios e para quem consome aquela troca de dados, aqueles negócios. Tá? Então, o Open Banking, né, evoluiu para o Open Finance, então, Open Insurance, Open Health, Open Business, né, permite que a tecnologia que permite conectar negócios diferentes para troca de dados, para gerar novos produtos e serviços para os clientes que estão nas pontas, aí, que estão consumindo os serviços e os produtos dos negócios que estão se conectando. Márcia, pegando esse gancho do professor Germano, três perguntas e uma. A bancarização, o processo de digitalização e os benefícios da digitalização, como é que o Banco Pan envelopa tudo isso em produtos e serviços e leva para o mercado? Vamos lá. Acho que primeiro é importante a gente entender aqui qual é o cliente do Banco Pan, né? Um pouquinho diferente aí de quem tem asset e investimentos mais arriscados, digamos assim. A gente trabalha basicamente com a classe B, C e D. Então, até quando a gente fala aí de investimentos, né, a gente tem que ir mais para essa base da pirâmide, mas voltando aí primeiro na bancarização, vem evoluindo, acho que para quem acompanha o setor, pós-PIX, lá em 2020, e pós toda a parte aí de pandemia,
por conta do todo o auxílio emergencial, esses programas todos do governo fizeram com que 38 milhões de pessoas abrissem conta em mais ou menos 1 ano e meio. Então, é muita gente que não tinha uma conta bancária e abriu uma conta bancária para conseguir receber o benefício ali do governo. Então, isso já é um início ali de um processo acelerado de bancarização. Aqueles 17%, pesquisas mais recentes, e são dados difíceis para a gente ter, o Banco Central não divulga essa informação tão rápido, mas quando a gente olha algumas outras frentes, a gente já tem esse número muito mais próximo de 90% de pessoas bancarizadas, indo ali para o... Exato. Aí precisa entender o que é bancarização e inclusão financeira, né? Que aí tem também uma outra discussão, né? A gente entende que grande parte dessas pessoas usam tão e somente o Pix, não então, abre uma conta para usar o Pix, entender isso como um saque de dinheiro anterior. Mas indo aí para a bancarização, então a gente já vê cada vez mais pessoas tendo acesso. Acho que toda a parte aí de fintech e banco digital, obviamente, torna esse processo cada vez mais ágil. Então, a gente teve que se transformar também. Então, o banco era um banco não digital até fevereiro de 2020. Né? A gente trabalhava através de lojas próprias, basicamente com o que a gente chama aqui de B2B. E a gente fez toda uma transformação para o B2C. Então, acho que começou primeiro com essa transformação digital. Hoje, o PAN é um banco 100% digital, a gente não tem nenhuma agência. Então, faz esse entendimento todo de forma digitalizada. Acho que uma experiência legal também, passando aí por bancarização versus digitalização, foi no meio da pandemia. Então, a gente foi um dos primeiros bancos ali a atuar com 100% de formalização digital. Então, como a gente atua com parceiros, então correspondentes bancários, como é que a gente fazia para o negócio não parar? Você tinha antes várias coisas ali preenchidas à mão, então a gente foi bastante ágil. Esse processo se transformou em 100% de processo de digitalização com um tempo bem aceitável, digamos assim, e a gente acabou ganhando market share, inclusive, em alguns produtos, porque a gente foi mais ágil do que o mercado. Idem para quando a gente fala do produto Saque FGTS, a gente foi o primeiro banco a lançar isso de forma 100% digital. Outros lançaram, mas não de forma 100% digital. E, desde então, também, por conta disso, a gente acabou se tornando até uma referência aí na contratação do produto. E tudo isso vai de encontro com inclusão dessa nova classe e desse novo público ao banco, né? Porque você acaba tendo muito mais bancos do que a gente tinha antigamente. Você tinha 3 ou 4 bancos antigamente. Hoje o cliente tem a opção de escolha, né? Então você precisa também ter um bom atendimento, um serviço que seja ágil, que você consiga também uma transacionalidade maior. Acho que o maior desafio hoje para os bancos e para as fintechs é transacionalidade, né? Ótimo, você teve uma conta aberta, o cliente está transacionando, o cliente está sendo um cliente rentável, né? Você está conseguindo dar crédito e, eventualmente, educação financeira e fazer com que esse cliente invista, e tudo isso 100% conectado, porque, de novo, a gente não fala com o cliente fala com o aplicativo, ou, eventualmente, com o WhatsApp, a gente tem venda ativa por WhatsApp também, mas 100% digitalizado. Um ponto, abre um pouco a questão do crédito, que é interessante você comentando que é uma coisa ter uma conta para receber o Pix, outra coisa é estar inserido realmente na economia, conseguindo usar o crédito para investir no seu negócio, investir na sua carreira. Quais são os benefícios que as fintechs levam que os bancos não conseguiam na questão do crédito em si? Olhando o PAN mais como banco versus fintech, a gente fala um banco, né? Mas olhando pelo mundo de digitalização, eu acho que o primeiro e o mais importante talvez seja o acesso a essa pessoa, né? Então, hoje você consegue, com o WhatsApp, né, entrar em contato com o cliente e ofertar para ele um produto que, eventualmente, numa agência ele não conseguiria, porque ele, né, teria até dificuldade ali de tentar entender qual é o produto. Toda a parte também de digitalização nos ajuda a ter uma jornada melhor para o cliente, entender o cliente através dessa jornada. Então, se eu consigo identificar que o cliente que eu estou atendendo, ele é um cliente elitista, então que o melhor produto para eu oferecer de crédito para ele é um FGTS, não faz sentido eu ficar mandando push para ele para um crédito pessoal, né? Ele tem acesso a um crédito mais barato, que faz mais sentido para a jornada dele. Pelo mesmo motivo, se eu entendo que aquele cliente tem um veículo e trabalha com aquele veículo, eventualmente é um Uber, eu posso fazer uma oferta para ele de um financiamento de veículo, né? Então, você trabalhando melhor essa jornada do cliente, você consegue, inclusive, determinar ou ajudá-lo na melhor forma de contratação para o cliente, não para o banco,
né? Não é porque aquele produto tem uma maior taxa de juros que, no final, ele vai dar certo. Vai dar certo se o cliente te pagar no final, né? Então, se você conseguir uma oferta melhor trabalhada e que vá mais de acordo com o perfil daquele cliente, os dois saem ganhando. Ou seja, capilarização e BI para ajudar que o crédito chegue para quem precisa. Perfeito, e da forma mais tailor-made possível. Professor João, 40 anos no setor, montando uma startup. Explica para a gente a diferença entre fintechs e bancos e se eles são eternos concorrentes ou colaboram em alguma medida. Na verdade, não são concorrentes, né? Porque as fintechs elas abrem um leque muito maior de opções que os bancos oferecem. Né? Uma das coisas que eu vou falar é sobre o mercado de antecipação de recebíveis. Tá? Esse ecossistema é constituído por factories, securizadoras, ESCs e FDICs. Tá? Só os FDICs têm um patrimônio, conforme a Alquibar, de 547 bilhões em abril desse ano. Tá? Esse é o dado da Alquibar, são 2.574 FDICs. São 4.500 aproximadamente factorings, 1.700 securizadoras e mais ou menos 1.000 ESCs, que são empresas simples de crédito. Tá? Todo esse ecossistema fornece crédito que os bancos, muitas vezes, não têm capacidade e capilaridade para oferecer. Por quê? Porque muitos dos clientes de securizadoras são empresas que têm restrições cadastrais. Tá? Porque, então, o banco tem lá o capital de giro ou um desconto de duplicata, mas se você tem restrição cadastral, você está automaticamente fora da grade. Qual é a diferença? Esse ecossistema compra os recebíveis, as duplicatas, ou seja, ou faturamento de contratos futuros. Por exemplo, eu tenho um contrato com a Petrobras de fornecimento de serviços ou de material, então eu consigo antecipar isso junto a um FDIC e junto a uma securizadora, um FDIC, ou uma factoring. Né? Quando eu comecei a minha dissertação na FIA, que era sobre esse mercado, uma das primeiras frases, eu falei, isso aqui não é um mercado de agiotagem, gente. Esquece, a agiotagem era 40 anos atrás, antes da ANFAC existir, que ela foi a primeira entidade representativa desse setor. Hoje tem a ANFDIC, tem a ANSAI. E, muitas vezes, as taxas hoje praticadas por FDICs, por securizadoras, são muito menores do que os bancos. Então, imagine se esse ecossistema não existisse. Muitas empresas hoje, pequenas e médias, não existiriam mais porque elas já teriam falido, porque elas não teriam opção ao crédito para ter, principalmente, o seu capital de giro. Tá? Então, e aí a gente teria um desemprego muito maior. Então, esse ecossistema, além de manter essas empresas vivas, eles também mantêm a geração de emprego também. Tá? E, professor, nesse ecossistema, qual que é o espaço das cooperativas de crédito que financiam em grande medida, por exemplo, o nosso agronegócio, que, apesar do tamanho ser enorme, não foram necessariamente para os bancos? Eu sempre falo que tudo está sempre relacionado a risco. Tá? Né? Por exemplo, de um agronegócio, eu tenho um risco otimizado em função de questões climáticas, né? Haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo. Muitos não têm seguro, né? De seguro de safra, todas essas coisas. Então, a precificação, às vezes, fica difícil. Hoje já tem, por exemplo, securitizadoras emitindo certificados de recebíveis do agronegócio, porque elas começam a encontrar quem quer investir. Né? Primeiro, eu preciso ter funding para poder dar crédito. Se eu não tiver funding, não tiver investidores dispostos a colocar dinheiro no negócio, eu não tenho também como fazer essa intermediação financeira. Tá? Então, hoje começa a ter um movimento muito maior. Tá? O mercado de capitais hoje começa a tomar um corpo muito maior e está tomando parte do mercado dos bancos, porque os bancos hoje estão focados, às vezes, em grandes fortunas, grandes negócios, para grandes empresas, e esse universo de pequenas e médias empresas, pequenos e médios negócios, acaba passando ao largo dos bancos. Tá? Obrigado, professor. Vou pegar esse gancho das pequenas e médias empresas. Eduardo, trabalhar numa pequena e média empresa é matar um leão a cada dia. Acho que não. Realmente não é fácil conduzir.
E ainda mais o setor contábil, financeiro, que cobra uma burocracia que às vezes tira a energia do core business. Essas soluções estão chegando para essas diferentes camadas. A gente já está conseguindo fugir do Excel, fugir só do serviço do banco. Que serviços que vocês têm para pequenas e médias? Sim, estamos conseguindo ajudar as empresas com isso, né? Então, falando um pouco desse perfil de cliente aqui, do que é um termo amplo, né? Pequenas e médias, mas em comum, né? Todo mundo que cria um negócio, empresário brasileiro, ele não está pensando na gestão financeira daquele negócio. Ninguém abre uma empresa para fazer a gestão financeira. Então, quem abre uma manufatura quer produzir, quem atua no agronegócio quer plantar, colher. Então, isso é visto várias vezes como uma atividade secundária, uma atividade que não é a especialidade dessas empresas. E à medida que as empresas crescem, né, se a gente fosse pensar aí na vida das pequenas e médias empresas, de fato, tudo começa no Excel, às vezes até num caderninho no Excel. Num segundo estágio, a empresa tem uma contabilidade terceirizada, né, e já existem até alguns softwares de gestão para atender esse tipo de empresa. E aí, quando a empresa começa a, de fato, crescer, ela internaliza a contabilidade dela. A partir desse momento, o que a gente vê? Né? Pega os clientes TOTVS, aí, por exemplo, estão 80% fora da cidade de São Paulo. Uma empresa, né, a base de clientes é super espalhada pelo Brasil, normalmente empresas familiares, muito focadas no crescimento da empresa, então na atividade comercial, vender mais, faturar mais. Empreendedores que tomam risco, que põem ali, né, o sangue ali todo dia para expandir seus negócios, vai passando de uma geração para outra. Na maioria das empresas não listadas, não auditadas, então relativamente ainda desestruturadas do ponto de vista de gestão financeira. O que a gente tem de apoio para essas empresas? Ela falou, olha, a gente quer que elas foquem no que elas sabem fazer, que é produzir, que é semear, que no caso do varejo é vender, né? Então, a gente quer permitir ao empreendedor, ao empresário, que foque na atividade fim dele, né? E quer colocar a favor desse pequeno e médio empresário, para apoiar o crescimento dessas empresas, tecnologia e dados, que é um pouco do que a gente tem falado aqui. Então, eu me reconheço muito nas falas aqui, porque o que a gente faz, né, o que a gente chama de RP Banking, né, você ter o contexto daquela empresa, né? Então, a gente tem ali, como eu falei, o dado do cliente em D+1. Então, eu sei o que ele vendeu quando ele me compartilha o dado dele conosco. Eu sei o que ele vendeu ontem, eu sei como é que está a posição de estoque dele, como é que está, em que estágio de matéria-prima, quando o caixa dele vai descasar, e a gente é proativo, inclusive usando inteligência artificial, para falar, olha, vejo aqui que você tem 200 mil para pagar na semana que vem, seu caixa está em 50 mil, mas você tem 300 mil para receber daqui a 15 dias. Já performado, você já vendeu isso, que tal antecipar o teu recebível, fazer o teu caixa? Então, a gente atua para otimizar o ciclo de caixa do cliente, para que ele consiga produzir mais e continuar focado no motivo pelo qual ele abriu a empresa dele. Então, a gente é muito parceiro desse pequeno e médio empresário, justamente por entender que isso gera mais emprego, que isso vai ajudar, né? A gente impulsiona o crescimento das empresas, ajudando nessa retaguarda financeira. Acho que esse em síntese, é o que a gente faz. Eduardo, eu acho que é o que a Viviane faz também, para o bem da seleção brasileira. Viviane, para você conseguir deixar os atletas focados no core, última pergunta para fechar o painel, mas é uma curiosidade, muito mais do que uma ferramenta tecnológica, tem que ser um pouco coaching. Como é que você planeja o futuro de um atleta que está vivendo assim nessa intensidade, que tem uma questão de longevidade, precisa planejar, mas também tem família envolvida. Ou seja, é uma micro e pequena empresa que fatura bilhões. Né? Eu nem sei se micro, né? Porque cada atleta ele tem pelo menos 3 CNPJs atrelado a ele. É o direito de imagem, é a hold patrimonial, né? E aí você vai crescendo ali. É um outro que ele faz investimentos, né? De participações. Então, o atleta ele é uma empresa. E, às vezes, não uma micro, né? De fato, uma média empresa. Não só pelo faturamento, mas eu acho que pela complexidade também. Então, assim, para a gente é muito importante olhar o atleta, né? Olhar esse público, porque, diferente dos professores, e eu vou adorar trabalhar com você, cuidar do seu patrimônio, mas o que eu acho que é assim, eles têm uma vida de arrecadação de 15 anos no máximo, né? O atleta que ele dá muito certo, o atleta que ele chega numa seleção, que ele tem saída do país, ele tem 15 anos de arrecadação. Então, se você não tem um planejamento financeiro,
se você não tem um acompanhamento do dia a dia, de recebíveis, se você não é um aconselhador dele, se ele não te consulta, né, se ele não confia em você para a tomada de decisão, você não tem sucesso. Mesmo que você faça em grandes investimentos, mesmo que você faça... Às vezes, o dinheiro dele está muito bem aplicado, mas, quando você olha o dia a dia dele, está completamente descasado. Porque, às vezes, o clube também não paga em dia e ele tem despesas muito altas, às vezes maiores até do que o salário. Então, assim, onde a gente atua muito é no planejamento financeiro, é dar longevidade, né? A gente conseguir dar perenidade nesse patrimônio deles, que é um período muito curto. Quando a gente, talvez nos nossos melhores salários, é em torno no auge de 40, 45 anos, né? A gente consegue chegar no auge da nossa carreira, nós como empresário. O atleta, ele com 38, ele está aposentado. Então, ele passa a maior parte da vida dele gastando, né? Se você for parar para observar, a menor parte dele é recebendo. Tudo bem, os salários são muito altos, mas, assim, são vidas completamente diferentes da nossa quando a gente pensa em gastos também. Então, acho que o planejamento financeiro e tecnologia e acompanhamento, sendo um pouco parceira, uma relação muito de confiança, a gente tem muito sucesso aí. A gente tem conseguido avançar bastante. Mitigar os erros também e as más escolhas, assim, ao longo desse tempo. É um divã tecnológico. Eu acho. Acho que a gente podia pensar na tecnologia maior para esse divã, para a gente conseguir escalar. que o divã cansa, né? Obrigada por hoje. Não, que isso. Agradeço aos painelistas. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Vamos para o terceiro painel, Tecnologia e Sustentabilidade no Setor Financeiro, com Pedro Lima, da Taxel, Rafael Maier, da Simbi, e Diogo Bardal, da IFC, e o professor Anand Kishore, professor da FIA. Eu acho que eu rebatizei aqui com o seu sobrenome, mas desculpa. Rafa, vamos começar com você. Você sabe que eu sou fã número 1 do serviço de vocês, da Simbi. Eu acho que é um dos cases mais brilhantes do país de usar a tecnologia para ajudar investimentos incentivados para gerar impacto por todo o país, levando cultura, saúde, levando ações sociais. Conta um pouco para a gente como é que vocês começaram, quais são os clientes que vocês têm atendido e como é que foi criar uma ferramenta tão revolucionária assim. Boa, obrigado pelo espaço, Pedro. Obrigado a todos. Contar um pouquinho da trajetória da Simbi. A gente está há 8 anos no mercado agora. Já passamos algumas das barreiras aí de sobrevivência de alguns dos vales das startups. Mas a gente se posiciona não só como uma solução financeira para alocação de investimentos sociais e doações, mas também como uma social tech, né? O nosso propósito é trazer tecnologia para qualificar o investimento e as doações de grandes empresas e grandes multinacionais. Esse trabalho ele é feito tanto para doações diretas como para otimização de impostos e incentivos fiscais. E ele surgiu, né? Eu surgi vivendo essa dor, né? Eu trabalhava fazendo a gestão dessas doações na Ambev, meu sócio Mathieu na Unilever, e a gente tinha uma discussão muito grande que, para a alocação de qualquer capital direto de investimentos, se você vai investir 50 mil reais de forma qualificada, você tem uma regulação, você tem a CVM do lado, você vai consultar dados, você vai tomar uma decisão qualificada, você vai consultar uma série de pessoas. E quando você fala de doações, muitas vezes, e até de incentivos fiscais nessas empresas, que chegavam na casa de 50, 60, 70 milhões de reais anualmente, não tinha dados e estrutura de tomada de decisão nenhuma. Basicamente, um estagiário poderia definir ali para onde estava indo o recurso, e ninguém acompanhava, ninguém sabia para onde foi, ninguém tinha uma estrutura, e isso muito por uma carência de informação e uma carência de infraestrutura para apoiar uma qualificação desses investimentos. O nosso trabalho ele partiu dali. A gente se juntou com o Centro de Pesquisas da GV e começamos a nos questionar de que todos os dados que faltavam para uma tomada de decisão qualificada eram dados públicos. E a gente começou um trabalho de lei de transparência contra todos os ministérios, secretarias, Receita Federal, para rastrear todos os dados de organizações sociais no país, de demandas sociais dos municípios, e trazer esses dados para qualificar o investimento social. Como é que vocês tiveram acesso a esses dados? Foram pedidos de transparência na raça, né? Na realidade, a gente processou cada ministério, cada secretaria, com uma estrutura. Fazendo amigos. E recebendo em casa caixas, pilhas, com CDs, com as planilhas dos ministérios salvas em CDs. Na época, a gente trouxe o Tadeu para a sociedade, que era programador do IBM, que desenvolveu milhares de crawlers, né, robôs, que se integraram aos servidores públicos
e começaram a rastrear. Hoje, a gente monitora mais de 225 mil organizações sociais no país, tem rastreado o histórico de investimento de mais de 80 bilhões de reais de doações de mais de 68 mil CNPJs, e temos mais de 220 indicadores de demanda social local de cada município rastreado para entender aonde estão as demandas de alocação. Com isso, a gente começa a traduzir esse dado em informação, e, para isso, precisa de tecnologia de ponta. Então, a gente desenvolveu uma plataforma de gestão de doações, onde a gente monitora e faz toda a avaliação de risco dessas organizações e traz governança para o processo de doação com dados qualificados. Putz, eu quero investir em educação no interior do Piauí. Beleza, o problema está na taxa de evasão escolar, o problema está na falta de acesso à internet nessa região, o problema está na formação dos professores, aonde estão quais organizações sociais podem atuar nessa região e que tipo de ativo a minha empresa pode levar para esse lugar. É uma parte do meu ICMS, é uma parte do meu imposto de renda, é uma doação direta. Então, a gente faz toda essa otimização e essa gestão com uma solução tecnológica integrada e com um serviço de assessoria de investimento social, né? Então, assim como você tem o seu assessor de investimento, muitas vezes, numa XP, num BTG, numa estrutura, a gente tem uma equipe especializada em trazer essa qualificação dessas doações, né? A gente, como eu comentei, lançou essa solução em 2016 para 2017, de lá para cá foi uma trajetória muito rápida de crescimento. Acho que por uma demanda, né, a onda do ESG cresceu muito nos últimos anos, e hoje a gente opera mais de 60 multinacionais, né, entre Unilever, Heineken, BTG, BNP Paribas, Grupo Ultra, ArcelorMittal. Nubank, então, são muitas empresas que a gente apoia na gestão como um todo. Em 2023, exclusivamente, foram 500 milhões de reais investidos em mais de 700 organizações espalhadas no país inteiro. Esse ano a gente deve bater os 700 milhões em gestão. Enfim, e numa trajetória que vem sendo reconhecida. Ganhamos o prêmio também do Fórum Econômico Mundial e da Fundação Schwab, representamos o Brasil no Fórum Mundial de Impacto na Universidade de Oxford. A gente vem tentando trazer um pouco também do que tem de inovação no mundo para trazer essa boa prática e reduzir o custo transacional de uma doação qualificada e de um investimento que pode transformar vidas e também gerar retorno para essas grandes empresas, né? Genial, Rafa. Ainda bem que a gente tem vocês, e acho que vocês entraram no momento certo, principalmente por essa pressão do ESG. Vou puxar esse gancho, professor Anand. Professor, o ESG, o termo em si, e as boas práticas surgiram do setor financeiro, tanto das Nações Unidas como do Banco Mundial. Conta um pouco para a gente como você vem trabalhando esse tema e o quanto isso realmente está no core das empresas ou ainda está a reboque de algum departamento de sustentabilidade e não estratégico. Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer aqui estar com vocês. Bom, acho que essa é uma questão importante, né? A questão de ESG, no fundo, a gente está falando de risco, né? Risco ambiental, risco social, risco de governança. A gente começou aqui a conversa falando sobre algumas fórmulas mágicas de alocar o seu dinheiro em renda variável, né? 100 menos a sua idade, divide por 2, aloca em renda variável. Mas, no final, assim, acho que isso é uma fórmula, beleza? Vamos alocar em renda variável, vamos alocar em crédito privado, mas, no final, qual é o risco que você está tomando ali, né? Quando você vai comprar uma ação, quando você vai comprar um crédito privado, qual é o risco que você está tomando, né? Então, você tem, acho que, exemplos muito claros, recentes. Em janeiro de 2023, a gente teve uma grande fraude contábil de uma grande varejista no Brasil, que basicamente quebrou. E isso é um risco de governança, né? Então, assim, e quando a gente fala em fintechs, né, a gente vai analisar uma fintech. Primeiro, assim, a fintech tem a questão do trade-off, né? Ela é uma empresa que está começando, não tem muito capital, precisa saber alocar aquele capital ou na operação ou no que ela é boa, mas também tem que pensar que a governança tem que ser forte desde o começo, porque, no final, o investidor que está colocando dinheiro numa fintech, ele vai entrar no early stage, ali no seed money, depois vai na série A, série B, série C, né, para fazer um exit depois no final. E, para fazer o exit, né, tem que ter uma boa governança, né? Então, essa questão é muito importante, né, na questão da fintech, essa questão do risco de governança. E a gente, como investidor, a gente tem que forçar
uma melhora disso, né? Uma disciplina melhor. As instituições que regulam isso têm que ter penalidades mais fortes para poder coibir essas coisas, porque, senão, a gente tem, na B3, uma série de regras de novo mercado, mas que, no final, não funciona praticamente nada, porque a gente teve esse exemplo da varejista, a gente já teve exemplo de frigorífico, já teve exemplo de empresas de turismo, enfim, de várias empresas que eram nível 3, novo mercado, e praticaram uma série de irregularidades. Então, acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala também do risco social, acho que aqui, numa fintech, também é uma questão que, desde o início, assim como qualquer pessoa, quando está sendo educada desde criança, ela tem que ser educada, ter educação financeira, ter uma visão social do mundo, coisa que acho que aqui no Brasil ainda a gente está devendo muito. Então, assim, acho que não é só do ponto de vista de mercado financeiro, né? Acho que é uma questão de país também. Mas, do ponto de vista social, se a gente pensar que uma empresa que incentiva, desde o início, uma equidade maior de gênero, social, econômico, já tem estudos acadêmicos que mostram, né, que a produtividade de uma empresa melhora. Mas para a economia também, porque você está inserindo mais pessoas na economia, que vão ter renda, que vão gastar, que vão gerar um crescimento da economia. Então, essa questão do ponto de vista social também é muito importante desde o início de uma startup. Pode ser fintech, insurance tech, pode ser o que for. Então, é muito importante também. E, do ponto de vista ambiental, também, né, se a gente pensar numa insurtech, qual é um grande risco de uma insurtech, né? Se você está fazendo seguro para um carro, né? Se com todas essas questões climáticas, né? Rio Grande do Sul, quanto teve de carro ali perdido com as enchentes, se a gente não tiver uma visão mais aprofundada de como a gente cuidar também do meio ambiente, a gente vai ter uma escalada muito grande de custo e até do ponto de vista de inflação, né? A gente vai ter custos maiores, tudo vai ser repassado para a população no final. Então, acho que é um pouco isso, essa questão do ESG, acho que pensando numa startup, numa fintech, acho que, e sempre tem a questão do trade-off, né? Porque é uma empresa que está começando, pouco capital, como é que a gente vai alocar, mas o mindset tem que começar desde lá. Professor, deixa eu só pegar esse gancho, eu acho que eu vejo isso muito em tecnologia, agora com inteligência artificial. Quando a gente regula ou cobra, né, comparar uma fintech com um banco, por exemplo, tentar tirar o risco, não só da fintech, mas o risco sistêmico, qual que é a medida para a gente não inibir inovação? Olha, difícil isso, né? Mas você diz... Você pode repetir a pergunta? Assim? Claro. A gente vê essas discussões agora há 2 dias atrás, a gente teve o Pacto pelo Futuro, que passou na Assembleia Geral da ONU, e um dos princípios é regular a inteligência artificial. Mas isso também acontece aqui com as fintechs, que são basicamente empresas de tecnologia. E o Brasil precisa desse serviço para bancarizar a população, levar serviços bancários para uma população mais carente na região norte e nordeste, mas riscos existem. E, diferente de um banco sólido, melhor estruturado, com outro tipo de regulação em cima. Quando a gente cobra demais das startups, e eu acho que as startups aqui sabem bem, o começo né, um funcionário na cozinha, um na sala, né, e um no hall. Então, assim, não tem muita estrutura para atender tudo. Como é que a gente faz para diminuir o impacto e estimular a inovação? Ter ambiente para isso. Eu acho que, de novo, passa pela equação do trade-off, né? Então, startup, você tem um capital restrito, você tem que alocar o máximo, da melhor forma possível, ou na operação ou em coisas que vão alavancar o teu crescimento, né? Então, acho que é uma questão, então, assim, de saber esse trade-off. O investidor que está colocando dinheiro na startup, acho que ele tem uma função também de mentoria com os founders das startups, nesse sentido de tentar mitigar esse risco. Acho que passa muito mais por uma questão
não financeira, mas do ponto de vista educacional mesmo. Mas, ao longo do tempo, conforme a startup vai crescendo, ela vai gerando caixa, e aí sim acho que você vai ter recursos para poder alocar e tentar mitigar mais esses riscos. Mas no começo é muito difícil. Sim, é difícil. Acho que aqui o pessoal que é startupeiro aqui, a gente consegue responder melhor que eu, mas acho que passa um pouco por isso. Pedro, acho que a pergunta é para você. Xará, conta um pouco como é que é esse início, o serviço que vocês prestam, e fiquei feliz de saber que você é formado pela PUC também em Direito. Como é que você saiu do Direito para montar uma startup fiscal? Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, é uma jornada longa, mas a Taxel nasceu mais ou menos 8 anos atrás. Como você comentou, eu sou advogado de formação pela PUC, então eu saí de um ambiente super formal para um ambiente onde eu tenho que vender inovação, né? Então, acho que até pegando um gancho um pouco da sua pergunta anterior, você tem, eu no ambiente ali, né, no ambiente como advogado, eu vendia credibilidade, eu vendia não errar, né? Então, já numa startup eu tenho que vender criatividade, eu tenho que vender inovação, mesmo que ali eu possa eventualmente errar. E eu acho que a startup, diferente de uma instituição maior como um banco, que é um transatlântico, né, para fazer qualquer coisa, são vários processos, muita governança. A startup ela tem que sim se preocupar com governança desde o começo. Acho que esse mindset, né, e eu, até por ser advogado, sempre me preocupei com isso, obviamente. O risco você sabia? O risco eu sempre soube, né? Mas mesmo as grandes empresas, eu acho que elas têm que ter hoje internamente áreas, né, de inovação que são startups dentro das empresas, né? A gente vê bancos como o próprio Itaú, né, investindo muito em inovação, até para, né, tá aí frente às fintechs que estão surgindo. Então, eu acho que esse equilíbrio, né, seja de uma startup que tem que pensar em governança e seja de uma instituição grande que tem que pensar em inovação, até porque, eventualmente, pode surgir um produto que venha a disruptar, né, a própria operação da empresa mais consolidada. E, no caso da Taxel, né, eu fiz essa jornada falando um pouco da história da Taxel. Somos uma startup que otimiza rotinas dos departamentos fiscais de empresas de médio e grande porte no Brasil. Não é segredo para ninguém, né, que o Brasil é um dos países onde existe maior complexidade, tanto é que a gente está no processo de reforma tributária. Esse processo, inclusive, né, existe um período de transição de 10 anos, então não sei quem já fez reforma aqui na sua casa. É uma reforma onde a gente vai estar dentro de casa, a gente não vai poder sair para voltar depois, então a gente vai estar com 2 sistemas operando ao mesmo tempo durante 10 anos, e se o sistema brasileiro já era complexo, durante esse período ele vai ser mais complexo porque é uma conta matemática, né? Então, se eu tenho um sistema complexo, eu vou ter 2, vou ter mais complexidade, tanto é que muitas empresas já estão aumentando headcount, né? Estão aumentando até budget para contratação de sistema. E a gente atua muito na otimização, e esse movimento de tech stack, que está classificado ali no grupo maior de fintechs, surgiu mais ou menos também nesse período aí de 8 anos. O Brasil, segundo o último relatório do Banco Mundial, do InBusiness, que mede, né, o ambiente de negócios em diversos países, o Brasil, no quesito de apuração e pagamento de impostos, ficou em último lugar. E último lugar, assim, muito atrás do penúltimo. Basicamente, eles têm uma empresa, né, uma empresa que tem uma operação ali, no caso até de cerâmica, então eles pegam essa mesma atividade em diversos países e medem a quantidade de horas. O Brasil se gasta incríveis 1.500 horas só para apurar e pagar impostos. Então, hoje você tem startups como a nossa que otimiza rotinas, no nosso caso, muito na parte do compliance fiscal, e daí tem uma ligação com o ESG, principalmente na parte de governança, né? A gente tem muitos clientes que são empresas de capital aberto, multinacionais. Recentemente, a gente até teve um caso, semana passada, retrasada, de um varejista que sofreu uma autuação de R$1 bilhão. 1 bilhão que não estava provisionado, uma empresa de capital aberto. Então, assim... Quem é que provisiona 1 bilhão? Os acionistas não sabiam, e, de repente, chega lá uma autuação de 1 bilhão. Então, a questão de compliance fiscal é uma coisa muito sensível e, dada, obviamente, a complexidade da apuração e da legislação tributária no Brasil, os erros, infelizmente, acontecem, né? E isso gera
autuação. E essas autuações muitas vezes são surpresas, porque a empresa às vezes entende que ela está em compliance, mas ela descobre que ela não está por algum erro de interpretação da legislação ou por uma desatualização. Então, a gente atua muito nisso. Existem outras startups também de tech stack que ajudam, que daí já linkado com o Open Finance, a otimizar também pagamentos. Né? Só para finalizar aqui, complementar, você tem hoje no Brasil um caminhão que transporta uma mercadoria de um estado para outro, ele tem que ir com uma guia de recolhimento do tributo para mostrar na barreira. Se aquela guia não tiver, o fiscal pegar aquela guia não tiver recolhida, ele fica parado lá. Isso pode ser, às vezes, domingo à noite, né? Não tem ninguém para ele falar, ele vai ficar lá parado. Então, a gente tem também outras startups no segmento de techs que ajudam a otimizar isso via carteira digital, pagamento. Então, tem estados, inclusive, que a guia tem que ser paga no determinado banco do estado tal. Então, assim, é uma loucura e a gente está aí, né, as startups, para tentar melhorar e reduzir esse tempo que as empresas gastam nesse processo e, no final, melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Está com saudade do direito. Era mais fácil. Era mais fácil, é verdade. Diogo, bom, é um prazer enorme ter você aqui. Queria que você contasse um pouco do IFC e como vocês enxergam os desafios para financiar tecnologias do futuro e qual que é o papel dos bancos multilaterais nessa frente. Sim, obrigado e obrigado a todos aqui pela oportunidade de falar da IFC. Então, a IFC atua bastante nessas teses de negócio, né, de fintechs, empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente tem uma carteira de 7,7 bilhões de dólares, sendo que mais ou menos 500 milhões de dólares são investimentos em equity nesse tipo de empresa, nesse segmento, né? Então, a gente faz seja investimentos diretos nas empresas, com equity até 20%, como também cotas de fundos de venture capital e private equity que tem como teses principais esse tipo de empresa. E acho que o ângulo que a gente busca, assim, como um banco de desenvolvimento, é justamente esse, né? Tentar ver empresas que tenham o ESG como parte do driver ali do seu negócio, também na composição, né, de questão de, por exemplo, participação de gênero na própria gestão das empresas, né, igualdade de gênero e tudo, mas também nessas teses de produtividade, né, como você falou. Então, a gente investiu na Contabilizei, também a gente fez um investimento agora há pouco tempo na BeHub, né, que usa inteligência artificial para reduzir, tentar automatizar, né, essas obrigações fiscais e contábeis. Então, e isso está por trás uma ideia de aumento da produtividade no Brasil, que é um dos principais desafios, né? Acho que, se você olhar os dados, o Brasil está estagnado no aumento de produtividade nos últimos 20 anos, e tanto produtividade do trabalho, produtividade do capital e TFP, né? Produtividade total dos fatores. Então, esse é um quebra-cabeça mesmo que a gente precisa, que tem vários componentes. Um dos componentes são os regramentos fiscais, né, a parte bem relacionada ao doing business, e também de eficiência da economia como um todo. Além disso, tem, acho que, pontos interessantes, né? Então, ver novas tecnologias na parte de clima, na parte de energia, serviços, né, principalmente relacionados à digitalização, que podem ajudar as empresas a incorporarem tecnologias. A própria intermediação financeira, né, a gente vê, por exemplo, um fenômeno no Brasil, que é que as pequenas e médias empresas acabam caindo no funil do crédito ao consumidor, né? Elas não estão ali no crédito produtivo, que é algo que na Colômbia, no Peru, que são países pares ou até menos desenvolvidos que o Brasil em muitos aspectos, você tem muitos bancos. Por exemplo, a gente financiou o Da Vivienda, por exemplo, que eram bancos que tinham como tese lá na Colômbia ajudar a trazer crédito para pequenos e médios empresários. E a gente vê uma dificuldade aqui de você vencer essa barreira dos grandes bancos, né, de tentar trazer mais, inovar em serviços financeiros. Também tem uma barreira informacional, eu acho. A gente vê que
muitas vezes o tipo de informação que entra nos funis de crédito poderiam ser melhor para você segmentar melhor essas carteiras e tal. Então, a gente incorpora muito nos financiamentos que a gente faz para bancos esse advisory, né, para tentar segmentar as carteiras e melhorar o padrão de informações. E aí tem, acho que é um outro ponto que a gente também financia grandes bancos, né, é ver que no sistema financeiro como um todo existe um risco climático, né, como vocês estavam falando, ou seja, como que o nosso sistema financeiro está exposto a chuvas excessivas, ondas de calor, o próprio risco de desmatamento, rastreabilidade, e como que o sistema financeiro pode contribuir, né, à medida que ele vai equilibrando para esses riscos, pode contribuir para a gente ter negócios que acabam recebendo, ou seja, os investidores, né, o acesso a crédito é maior para as empresas que têm um melhor padrão de comportamento, né, de ESG como um todo, né? Então acho que Diogo, quando você traz esses exemplos internacionais, a gente está passando pelo G20, ano que vem é a COP30, e a gente está comemorando 50 anos da relação Brasil-China. A gente teve um fórum recente, e o diretor da Câmara de Comércio, o seu Charles, trouxe um dado interessante. No começo da relação, a China era 5 vezes menor que o Brasil em PIB, tem uma população de 1 bi, 50 anos depois é 10 vezes maior que o Brasil. Quando você fala de otimizar, qual que é a parte que a gente não pode perder o trem agora? Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade assim nessa esteira da descarbonização, até porque o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, né, com uma indústria que ainda é uma parcela significativa do PIB, de se preparar para esse novo mundo da economia de baixo carbono. Eu acho que o Brasil teria ali nessa economia uma posição privilegiada, e que se a gente perder essa janela, vai ser muito difícil a gente achar outra oportunidade, né? Assim, o Brasil tem, assim, eu acho que o Brasil teve várias dessas oportunidades perdidas ao longo do tempo. A gente não pode perder essa. E se você olhar, assim, eu acho que o que a gente pode aprender com o desenvolvimento de outros países, o diretor do Banco Mundial, né, o John Zutta, ele fala muito, fala assim, bom, quantos países nos últimos 30, 40 anos passaram em desenvolvimento para desenvolvidos, né? São, acho que 30 países assim que foram. 10 deles foram após entrar na União Europeia, 10 deles são países produtores de petróleo e 10 deles são países que ocorreu uma transformação na estrutura econômica para maior produtividade, né? Então, assim, bom, nós até temos reserva de petróleo, mas hoje já não é talvez a saída. Nós estamos longe, né, dos grandes blocos, ou seja, a nossa saída é realmente um aumento de produtividade, uma transformação estrutural da economia, assim. Então, para a gente estar nessa lista aí dos países, eu acho que a China é um bom exemplo de como ela conseguiu organizar o conhecimento, né, a economia de conhecimento, a criação de distritos e habilidades no mercado de trabalho, em tecnologia, que gerou um dinamismo na sua economia, né? E a gente pode se inspirar, lógico que são economias muito diferentes, mas a gente pode se inspirar também nesses bons exemplos. Ou seja, a economia verde é o trem que a gente tem que entrar agora. Sim, de fato. Eu acho que se você levar em conta, por exemplo, o nosso setor florestal, acho que muito difícil a gente achar outros países com o mesmo padrão de produtividade, do quanto que cresce, né, uma floresta plantada, né? As nativas também tem muita pesquisa ocorrendo nesse momento. Na parte de descarbonização da indústria, né, a gente é um dos poucos países que pode combinar um investimento que vai por exemplo, uma troca de maquinário ou de forno ou de padrão tecnológico que vai aumentar a produtividade dessa planta e, ao mesmo tempo, reduzir a emissão de carbono, né? A maior parte dos países está diante de uma escolha, né? Ou eu descarbonizo, ou eu aumento o custo, tal. Eu acho que, no caso do Brasil, você tem, às vezes, um benefício duplo, às vezes, de descarbonizar. A gente vê ali, por exemplo, eu visitei uns 2 meses o Porto de Pecém, né? Tem um projeto do Banco Mundial lá para ajudar o governo do Ceará a melhorar a infraestrutura que vai atrair, né, os investimentos de hidrogênio verde.
E você vê ali que o Porto de Pecém tem uma fábrica, por exemplo, uma siderúrgica da ArcelorMittal ali, né? Ou seja, a partir do momento que você produzir energia, hidrogênio, você já tem ali a possibilidade de produzir aço verde naquele local, né? Que é uma coisa que eu acho que é interessante, como todos os outros produtos manufaturados que o Brasil poderia fazer a partir de uma matriz limpa, né? Então, isso posiciona o Brasil, de fato, de uma maneira diferenciada. Sem falar na questão dos nossos ativos de biodiversidade, né? A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, né? Todos os biomas brasileiros que estão ameaçados e que a gente pode achar formas de preservar ou até restaurar esses ecossistemas, né? Ao longo por meio de atividades econômicas, né? A gente conhece muito, assim, pelo fato de tentar prospectar negócios nisso, muitas empresas que estão, de fato, conseguindo combinar as duas coisas, né? Restaurar, criar modelos econômicos com maior uso intensivo dos recursos naturais, que dispensa o uso extensivo da terra, né? E que reduza a quantidade de terra que vai ser necessária para a abertura, né? Então, acho que é um pouco... A gente está descobrindo essas alternativas para o Brasil. Acho que a gente tem que continuar nesse caminho. A gente torce que vocês investam muito. Eu voltei da Amazônia ontem e realmente investir nos biomas, na bioeconomia, mantém a floresta em pé. Uma última pergunta para o Rafa. Rafa, você que tem circulado pelos grandes grupos e levando dado para eles, essas questões de ESG realmente estão ali 100% no estratégico? Na mudança do modo de produção, na preocupação com o pós-consumo? O que você sente? Isso já está na presidência, já está no C-Level? Bom, vamos lá. Eu acho que... Sim, de forma... Eu acho que sim, em diferentes pontos. Tá? Eu acho que já foi, por condições do mercado, inclusive regulatórias ou de movimentação do próprio mercado financeiro, na exigência de práticas ESG, isso entrou em pauta no conselho das empresas e na sua gestão por uma questão default. Ou eu me adequo, ou eu vou começar a ter impactos diretos negativos. Só que eu acho que eu consigo ver, acho que quando a gente vê até o próprio portfólio de clientes que a gente trabalha, ou os fóruns que a gente anda, que há uma diferença das empresas que entenderam isso como uma obrigação e entram isso como uma despesa obrigatória a ser colocada, e quanto menor, melhor, só para cumprir tabela e conseguir rodar, das empresas que, de fato, conseguiram entender isso como uma oportunidade e uma visão de futuro para a estratégia do próprio negócio. E isso tem uma discrepância total em termos de comportamento e em termos de prioridade. Você deixa de tratar um investimento social, seja ele em terceiro, seja ele em melhorar minha cadeia de produção, seja ele em regular a forma como eu lido com meus funcionários ou com o público em geral, ou com o meio ambiente, isso deixa de ser uma despesa para se tratar como um investimento estratégico de um negócio que já aderiu isso ao seu modo de pensar e ao entendimento que o maior diferencial competitivo que essas empresas vão ter nos próximos anos vão ser estar adequado à sociedade que elas vão viver. Então, eu acho que se tem um bonde que a gente não pode perder e que o país tem total condição de se distinguir de todos os outros países, é na agenda ambiental e social, que se tem uma oportunidade gigantesca. A gente tem o maior bioma, o maior ecossistema do mundo, com o mundo inteiro agora olhando e sentindo os efeitos do impacto climático, que vai trazer para o Brasil um enorme volume de capital de investimento para isso. E as empresas que souberem surfar essa onda, não só como uma obrigatoriedade, mas como um alinhamento estratégico para o posicionamento dessas marcas no longo prazo, certamente vão ser empresas que vão ter mais acesso a capital, mais aderência ao mercado consumidor, mais aderência à própria retenção de talentos dentro das próprias empresas, que hoje é um dos pontos de perda de profissionais e de mão de obra, e, por consequência, obviamente, vão ter resultados melhores. Então, se eu fosse fazer minhas apostas dos investimentos, né, que foram falados no primeiro painel, certamente eu estaria olhando para as empresas que têm a maior capacidade de estar aderente a essa agenda, porque não vai adiantar nada usar as inteligências artificiais todas, ou a tecnologia, se isso não estiver conectado com o mundo que a gente vive. E, no fim, a tecnologia ela é um meio, ela não é fim para nada. Tudo isso que a gente faz aqui são formas de agir melhor,
mas ela é meio de se fazer. Uma tecnologia bem implementada é aquela tecnologia que a gente nem vê que ela existe, porque ela está ali tão bem feita que não é forçado aquilo, né? Então, eu acho que essa é um pouquinho da minha visão. Não, brilhante, Diogo. Então, o bonde sai em novembro de 2025, que é a COP25. Obrigado, pessoal. Foi excelente o painel. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado por apoiar o Encontros com o Futuro. Esse conteúdo, semana que vem, vai estar disponibilizado na internet e também a gente vai enviar para as 3.000 maiores empresas do país. Obrigado e uma boa noite.